Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. No programa de hoje, deste dia 9 de janeiro de 2023, você acompanha uma entrevista com o presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, o promotor de justiça Leonardo Quintães, ele que foi recentemente reeleito para o cargo e para a função, e esta semana toma posse aí, mais uma vez, para mais 2 anos à frente da Associação do Ministério Público aqui na Paraíba, associação que tem aí o papel e a missão de defender os interesses do Ministério Público aqui no estado da Paraíba. Descobrir aí, então, quais são os desafios da atuação do Ministério Público aqui no estado e principalmente, especialmente, num momento como esse que o Brasil vive, em que há aí um debate sobre a democracia e um confronto aí entre segmentos da sociedade e a atuação do Poder Judiciário, que está sendo atacado e acusado de, eventualmente, abusar das suas funções. Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora. Frente a Frente, está no ar. Boa noite, doutor Leonardo Quintães, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado pela sua presença, parabéns aí pela reeleição frente à presidência da Associação do Ministério Público aqui na Paraíba. Boa noite. Boa noite, Luiz, uma satisfação para nós estar aqui nesse programa de intensa audiência e principalmente conduzido por você, um jornalista que faz um jornalismo sério, inteligente, e para nós é uma honra estar aqui e está dialogando com a sociedade, né? O Ministério Público precisa e procura estar sempre próximo à sociedade, e na minha condição de presidente da associação, que representa os promotores, as promotoras, os procuradores e as procuradoras de justiça do Ministério Público da Paraíba, é um dever até nosso de sempre que chamado e sempre que possível estar aqui presente, dialogando com a imprensa, que é o caminho para a sociedade. Bom demais, obrigado. Olha só, os temas são muitos e variados, mas para a gente começar aqui, para as pessoas até lhe conhecerem um tanto quanto mais, como é que começou, como é que foi seu ingresso diretamente no Ministério Público do estado da Paraíba? Você fez concurso porque queria alguma carreira ou queria ser, de fato, aí membro do Ministério Público? Luiz, na verdade, eu já vim de outro Ministério Público, apesar de ser paraibano, né, de ser pessoense, mas nessa jornada de concurso eu fui aprovado primeiro no Ministério Público da Bahia, né? Fui promotor na Bahia. Você chegou a ser promotor de justiça na Bahia? Fui promotor na Bahia. Conheceu a realidade lá? Conheci uma realidade de um estado bem peculiar, né? A Bahia é um estado grande, um estado com virtudes e também com muitas dificuldades. E tive essa experiência, né? Foi uma grande experiência. A Bahia é um estado fantástico, né? De um povo muito acolhedor. Fui muito bem acolhido lá, fiz grandes amigos, aprendi bastante. E depois disso tive a graça de ser aprovado aqui no Ministério Público da Paraíba e de voltar para minha casa, para minha terra, e de poder desenvolver essa função que a gente tem por vocação mesmo, aqui com os nossos irmãos paraibanos. Mas era o seu desejo de intenção de ser promotor de justiça, enfim, de seguir a carreira no Ministério? Sim, eu desde a faculdade, Luiz, eu tive em casa, meu sogro é promotor de justiça e também tive excelentes professores, promotores também. Aquilo me inspirou e direcionou meu caminho para identificar a minha vocação realmente de promotor de justiça. Porque na carreira jurídica nós temos diversas possibilidades, cada uma com sua peculiaridade e que denota e demonstra uma vocação específica, né? Por exemplo, a magistratura é um cargo que exige uma imparcialidade maior, movida pelo princípio da inércia, ou seja, o juiz, via de regra, ele é provocado para agir. E o Ministério Público é diferente, é dinâmico, é o Ministério Público que provoca, né? O Ministério Público é parte nos processos. Então é uma dimensão diferente que eu, desde os bancos da faculdade, me identifiquei, como disse, pela atribuição e pelas pessoas que me inspiraram. Bom, e aí eu quero lhe perguntar naturalmente, a gente está falando de quanto tempo desde que você ingressou? Até no Ministério Público da Bahia mesmo, estamos falando de quanto tempo na carreira? Estamos falando de 11 anos. 11 anos. Precisa fazer uma análise aí do que era o Ministério Público lá atrás e qual é a fase atual
que você vislumbra de atuação do Ministério Público aqui na Paraíba, mas no Brasil como um todo. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre a sua recondução à presidência da associação, porque me parece que você já foi eleito sem disputa, isso já a primeira eleição já foi sem disputa e agora também foi uma certa aclamação nesse sentido. Que processo de pacificação e unidade é esse que o Ministério Público da Paraíba vive hoje? Perfeito, Luiz. Até antes, os presidentes anteriores e com quem eu trabalhei foram todos eleitos também em chapa única, né? Nós temos trabalhado aqui na Paraíba para construir essa unidade interna e eu sou um entusiasta disso, porque nós sabemos que a nossa missão já é difícil, né? E nós temos que ter o foco na sociedade, não em disputa interna, né? E o Ministério Público da Paraíba tem sido maduro bastante e eu vou sempre trabalhar para que assim seja, para que nós sigamos unidos, porque unidos nós podemos entregar mais à sociedade, ou seja, nós voltamos todas as nossas forças realmente para prestar um serviço cada vez melhor à sociedade, que tanto precisa ainda do Ministério Público. A sociedade brasileira é muito carente em todas as áreas de atuação do Ministério Público e nós precisamos realmente estar unidos e focados para desenvolver bem essa missão que nos foi confiada pela Constituição. E aí, já na primeira eleição, você já foi eleito para presidente já sem essa disputa. E agora também, com mais votos, inclusive, ou na mesma média aí? A gente está falando de quantos promotores de justiça na Paraíba, quantos procuradores de justiça? Olha, nós temos membros na ativa, somos 214 hoje, né? Dentre esses, 19 procuradores e o restante promotores de justiça. Na associação, nós abarcamos também os aposentados e, recentemente, uma reforma que já foi implementada na nossa gestão, também os pensionistas. De forma que a associação ela engloba aproximadamente 300 membros, né? Juntando todo esse cenário. E nós tivemos lá, na nossa primeira eleição, construímos esse consenso, montamos uma chapa única, contemplamos também, havia um segmento que postulava uma participação maior o movimento das mulheres, e nós compreendemos muito bem isso, e tanto que a nossa chapa na primeira gestão teve 60% de mulheres, né? Então tivemos uma ampla participação feminina que fez um grande trabalho e que nós repetimos agora nesse segundo mandato, como você colocou, ampliamos a votação, né? No primeiro mandato nós tivemos 219 votos e agora tivemos 248. Então ampliamos essa votação, ampliou a legitimidade, mas ampliou também, como eu tenho dito aos colegas, amplia a nossa responsabilidade, porque é um voto de confiança muito grande na classe, Luiz, e isso nos impõe, assim, como disse, uma responsabilidade enorme de defender o interesse, os direitos de todos esses membros do Ministério Público e da própria instituição. Se formos fazer um recorte aí de 1988 para cá, como é que você analisa, em linhas gerais, naturalmente, os momentos e as fases da atuação do Ministério Público? Começou de forma tímida, ganhou espaço, voltou a perder espaço. Como é que você analisaria essa cronologia histórica da atuação do Ministério Público no Brasil como um todo? Luiz, o Ministério Público em 88, todos sabem, ele ganhou um espaço enorme, né? Ele saiu apenas daquele órgão que tinha apenas a função de acusador criminal, né, de conduzir a persecução criminal do Estado, de processar criminalmente, falando num termo acessível à sociedade, de processar aquelas pessoas que cometem crime, e ele ganhou uma gama de outras atribuições, né? O Ministério Público passou a ser o grande defensor da sociedade, o defensor de todos os direitos sociais do cidadão brasileiro, né? Desde a infância, desde o direito à saúde, à segurança pública, à educação, o direito do idoso, o direito da mulher, o direito da pessoa com deficiência, enfim. Mas no começo com um papel ainda incompreensível. Isso. Recebeu a atribuição, mas isso precisava, claro, na cultura até da própria estrutura da instituição, né? A instituição precisou, ao longo desse tempo, se estruturar, né? Crescer, e cresceu, né? Atraiu, né? Quando a instituição cresceu, ela atraiu excelentes quadros, né? E isso, ao longo do tempo, potencializou enormemente a atuação do Ministério Público. E o Ministério Público teve essa crescente e essa quantidade enorme de serviços prestados à sociedade brasileira. Claro que
em dado momento, essa crescente, ela começou a incomodar, digo assim, a haver uma incompreensão que nós, nos dias atuais, trabalhamos para afastar, digamos assim, Luiz, essas incompreensões, para mostrar que o Ministério Público, na verdade, ele existe e ele quer contribuir com o avanço da sociedade paraibana e da sociedade brasileira. Nós trabalhamos também para mostrar a toda a sociedade, a classe política, a classe empresarial, ao cidadão, ao trabalhador, que o Ministério Público não existe para atrapalhar ninguém. Pelo contrário, o Ministério Público existe para, como disse, aperfeiçoar a sociedade brasileira e contribuir com ela com muito diálogo, né? É assim que a gente tem visto o atual cenário, o atual momento evolutivo do Ministério Público. Em algum momento, e aí talvez mais especificamente no que diz respeito à questão do combate à corrupção, né, que é um dos braços aí de atuação do Ministério Público muito forte, e em algum momento se viu uma atuação muito forte, né, na recente história do Brasil, e depois desse ciclo, me parece que há um ciclo de tentativa de freios por parte das instituições em relação a essa atuação. E aí vocês trabalharam mais recentemente contra leis que modificaram a questão do abuso de autoridade. Me parece que tornou tanto quanto mais rigoroso o olhar sobre a atuação, não só do Ministério Público, mas de outras forças também, né, do controle externo. Mas você percebe que essa é uma fase de tentativa de retomar uma abertura que se tinha antes, ou está ajustando todo mundo ali num certo equilíbrio? Era importante também uma contenção. Luiz, olha, o Ministério Público, que tem como pilar a defesa da democracia, ele não pode estar alheio, nem deixar de ouvir, maturar, digerir e processar as críticas, né? Se nós somos essa instituição que defendemos a democracia, nós temos que ouvir toda a sociedade. Se a sociedade tem críticas ao Ministério Público, é preciso que a gente escute e debata com a sociedade e mostre o que é correto e o que não é, onde a gente pode evoluir, onde evoluir, na verdade, é involuir. É esse diálogo que fazemos constantemente e temos feito, principalmente na minha condição hoje de presidente da associação e de ator que defende os interesses da classe e os interesses do Ministério Público. Então nós temos feito muito isso, dialogado muito, mostrando onde onde há ajustes a serem realizados, e eu cito, por exemplo, a reforma da Lei de Improbidade, que foi realizada recentemente, que nós reconhecíamos. A Lei de Improbidade tinha 30 anos. Né? Um instrumento legal que tem 30 anos, por que ele não pode ser rediscutido e revisado? 30 anos a sociedade evolui e muda, a tecnologia, enfim. Aí o Congresso foi lá e mexeu na Lei de Improbidade, tornando um tanto quanto bem flexível. Perfeito. A nossa crítica aí foi que realmente houve, e a gente disse isso lá no processo legislativo, que a gente concordava que a lei precisava ser modernizada, ser modernizada, aperfeiçoada. Talvez algumas condutas não deveriam estar na lei e outras deveriam estar, né? Isso é o processo evolutivo e o trabalho de 30 anos que mostra onde pode ser feito esse ajuste, né? Na nossa visão, o ajuste ele foi exagerado, né? Foi exagerado, tanto que levamos esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal, que retirou, suspendeu a eficácia de vários dispositivos da lei. A lei está vigente, mas em alguns pontos, né, nem todos os pontos que nós questionamos também logramos êxito, mas em muitos desses pontos foram modificados, sim, e elas voltaram ao estado um tanto quanto original. Exatamente. Quais foram as bandeiras que, ao longo da sua primeira gestão, desse seu primeiro mandato à frente da associação, vocês mais defenderam, assim, que foram, enfim, importantes nesse debate? Luiz, olha, nós, nacionalmente, nós acompanhamos os projetos de lei, você bem colocou, a lei de abuso de autoridade, a própria alteração da lei de improbidade, e teve um ponto emblemático que era um ponto muito importante para a instituição, que foi a PEC 5, que alterava a composição do Conselho Nacional e ampliava a participação do Parlamento. O Conselho Nacional ele é um órgão que é formado por várias instituições, né? É formado pelo Ministério Público, mas também por integrantes do Judiciário, da OAB, representantes
também do Congresso Nacional. A PEC 5 buscava ampliar a participação do Congresso Nacional e até entregar a esses representantes o cargo de corregedor nacional do Ministério Público, que é aquele ator que pode punir os membros do Ministério Público em todo o país. Então, na nossa visão, aquilo ampliava exageradamente o controle político da instituição. Foi um ponto importante. Estou falando das grandes discussões nacionais. Localmente, nós acompanhamos também as discussões locais, lutamos pelas condições de trabalho dos membros do Ministério Público, buscando, na verdade, Luiz, levar um melhor serviço à sociedade, né? Que o promotor tivesse realmente a condição cada vez melhor de prestar esse serviço. E quando falo do promotor, falo da estrutura do Ministério Público, do promotor, do servidor, da tecnologia. Qual é a maior dificuldade? É falta de recursos humanos para auxiliar ali o trabalho do promotor, ou é falta mesmo de espaços físicos ou de estrutura de trabalho mesmo? Luiz, na administração pública nós sabemos que as necessidades elas são sempre infinitas e os recursos públicos eles são sempre limitados. Então, o Ministério Público, e o Ministério Público da Paraíba, e especialmente, porque nós somos um estado de uma economia se comparada com outras unidades da federação, isso repercute no percentual que nós temos à disposição para realizarmos as nossas despesas. Então, nós sempre vivemos aqui com um orçamento limitado para as necessidades. Nós precisamos atender todo o estado, né? Nós temos promotorias espalhadas por todo o estado, promotores, servidores, enfim. Essa estrutura que ela nunca está, né, claro, dentro daquilo que se espera, né? Mas que eu posso dizer, Luiz, conhecendo hoje como eu conheço a realidade de quase todos os ministérios públicos do Brasil, que comparando os recursos que a gente tem com o serviço que a gente presta aqui na Paraíba, nós sejamos talvez um dos ministérios públicos mais avançados. Eu digo isso sem falsa modéstia, sem medo de errar. Aliás, eu tenho números aqui que são números impressionantes. Me parece que o balanço de 2022 apontando que o Ministério Público aqui da Paraíba registrou mais de 4 milhões de movimentações em processos judiciais e extrajudiciais e administrativos. Dentro desses atos aí, destacam-se aí quase 7 mil denúncias, né, de crimes oferecidos à justiça aqui na Paraíba, mais de 1.000 ações civis públicas instauradas pelos promotores de justiça. Ou seja, são números da produtividade do Ministério Público aqui. Com base nesse número aqui, nesses dados aqui, doutor Leonardo, eu lhe faço duas perguntas em dois caminhos, em duas vias. A primeira, como é que se faz para que a população possa sentir efetivamente o resultado desses números e dessa quantidade? E segundo, onde é que há o cuidado para que essa produtividade, essa busca pela produtividade, não ultrapasse os limites e não passe a abusar enfim, das ações em relação ao indivíduo, não sejam só quantitativos, mas do ponto de vista sejam injustiças reais na vida ali do cidadão. Perfeito, Luiz. Esse controle em cima do Ministério Público, em cima do promotor de justiça, hoje ela é enorme, né? Nós temos a corregedoria local, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que até num levantamento que foi feito, comparado com o seu congênere, que é o CNJ, o que é o conselho que fiscaliza a atuação administrativa do Poder Judiciário, o CNMP, ele pune muito mais do que o CNJ. Então, o membro do Ministério Público hoje, ele vive sob um controle enorme. E ele veio depois, né? Foram criados simultaneamente pela Emenda Constitucional 45 do ano de 2004. Então, esse controle, ele hoje muito forte, né? E qualquer cidadão pode ir ao Conselho Nacional, formular uma representação, uma denúncia que pode culminar na punição de um membro do Ministério Público. Então, o membro do Ministério Público hoje, ele é extremamente fiscalizado. E, além disso, na atuação, do outro lado, nós temos, via de regra, um advogado. Na atuação judicial, temos sempre um advogado do outro lado, que também é um fiscal da atuação do Ministério Público e vai manejar os recursos e os instrumentos processuais que ele dispõe para conter eventual abuso ou eventual erro. Por isso que eu lhe digo que a atuação do Ministério Público ela é cada vez mais segura, mais precisa, mais acertada, por conta do zelo que tem sido cada vez maior, essa orientação
que nós temos dado, né, de cada vez mais agir com cautela para que a nossa ação seja realmente cada vez mais legitimada pela sociedade e também por todos esses mecanismos de controle a que nós estamos submetidos. O Ministério Público da Paraíba está em todo o estado, ou seja, você está em João Pessoa, tem acesso fácil ao Ministério Público, mas você está morando em Uiraúna, você está em Cochichola, o cidadão, né, que está espalhado pelo estado todo, consegue ter acesso ao Ministério Público e dele se beneficiar com a atuação direta? Sem dúvida, Luiz. O Ministério Público tem uma capilaridade muito grande, né? A Justiça Estadual é a justiça que está mais presente, é a maior, né? A justiça que eu digo, o sistema de justiça. Tanto o Poder Judiciário Estadual como o Ministério Público Estadual, ela é o segmento são os segmentos do sistema de justiça que estão mais espalhados pelo Estado e pelo país. Claro que nós não estamos presentes com sede em todos os municípios, mas cada promotoria, ela engloba uma quantidade de municípios. Claro que tudo isso é dividido conforme uma ordem geográfica, de forma a atender da melhor maneira possível, e também uma ordem de demanda, de movimentação processual, que são situações que são permanentemente estudadas na instituição para prestar cada vez um serviço melhor. Doutor Leonardo, qual é o principal inimigo do Ministério Público hoje? Aí eu falo em linhas gerais no Brasil, inclusive. Qual é o principal inimigo do Ministério Público, da atuação do Ministério Público? Você citou aí a questão da PEC 5, né? A questão da reforma da lei do abuso de autoridade. Me parece que a classe política ou o Congresso Nacional, quando percebe que o Ministério Público está colocando muito as unhas de fora, vamos dizer assim, ele reage, a classe política reage de alguma forma para conter o Ministério Público. Eu poderia dizer que a classe política, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional é o principal adversário, nem que seja velado, do Ministério Público? Eu não diria, Luiz. Eu diria que há crítica, né? Como eu falei já há pouco, há crítica, né? A classe política faz algumas críticas ao Ministério Público e por isso que a gente tem ampliado cada vez mais esse diálogo, né? Para entender qual é a crítica, explicar o que há possibilidade de diálogo e também buscar os nossos direitos, seja na via do processo legislativo, tentando convencer os parlamentares, seja depois questionando no Poder Judiciário. Mas temos conseguido, penso, distensionar essas relações, né? Eu acredito que a classe política tem compreendido, como eu já disse também, que na verdade o que o Ministério Público quer é a mesma coisa que a classe política quer, né? Nós queremos o interesse público, nós queremos o bem comum do cidadão, né? Qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer deputado pensa isso e quer isso, né? Então, por que nós não podemos caminhar juntos e construir essas soluções? O Ministério Público hoje pensa assim e dialoga muito dessa forma. Claro que o Ministério Público tem um papel de buscar repressão quando for necessário, né? Mas há muito hoje, Luiz, e isso está muito em voga, a conciliação, até no processo de punição, há hoje a possibilidade de acordo, tanto na esfera criminal, o acordo de não persecução penal, isso está materializado na legislação e é uma coisa recente. E há também... traz benefícios. Benefícios. Os atos de menor repercussão, eles podem ser resolvidos por um acordo. Como também na esfera da improbidade administrativa. Nós temos também um acordo que é possível ser realizado na esfera da improbidade administrativa, mas claro que isso para casos de menor repercussão, de menor potencial ofensivo, né? Há situações que o Ministério Público vai precisar seguir, né? E justamente essa atuação ponderada, Luiz, essa atuação cada vez mais cuidadosa e mais precisa, tem aparado essas arestas. É assim que a gente tem trabalhado, com diálogo, mostrando e explicando que algumas situações realmente são situações mais simples que podem ser solucionadas. Outras necessitam da repressão, sim. Agora, presidente, a gente entrevista aqui, eventualmente, muitos gestores públicos, né? Muitos prefeitos, enfim, essencialmente prefeitos, e muitos deles dizem, olha, a gente tem dificuldade, às vezes, com o Ministério Público, que está sempre ali querendo administrar, recomenda que não tem gente no hospital para atender, aí a gente contrata, aí já disse que tem uma recomendação que não pode contratar porque tem que ser concurso público, enfim. Os gestores, às vezes, reclamam de algum olhar em cima disso. Qual é o limite, a fórmula aí de atuação nesse sentido? É claro que a nossa atuação, como disse, ela precisa ser cada vez mais responsável, mais cuidadosa,
né? E mais dialogada também. Né? Se há necessidade de uma contratação, é preciso, claro, cobrar que se contrate, mas mostrar também os caminhos, né? Dialogar. Olha, entender realidades. Entender, claro. Aqui é necessário contratar para o hospital. Mas qual é a situação do percentual da lei de responsabilidade fiscal? O município pode, então a atuação do Ministério Público ela precisa ser global. Né? E por isso que eu repito a palavra, cada vez mais cuidadosa, mais precisa. Né? De forma que seja uma atuação cada vez mais legítima, mais indene, mais afastada de críticas. Né? Claro que a crítica ela sempre vai existir. Quem tem o interesse, um gestor tem o interesse contrariado sempre vai ficar insatisfeito. Mas se a atuação é firme, é cuidadosa, é precisa, é realmente somente a necessária, o gestor, por mais que não sinta incomodado, se incomode com aquela situação, mas ele vai compreender, ele sabe que o Ministério Público está fazendo o que precisa ser feito. E ganha a população. Claro, sempre o destinatário é a sociedade, não é? Bom, a gente está no dia 9 de janeiro, está falando um dia depois do que aconteceu ontem em Brasília. Eu queria lhe ouvir sobre os atos de ontem, inclusive fazer o registro que na noite de hoje o governador João Azevedo, né, participou junto com outros governadores do Brasil de uma reunião com o presidente Lula, que conduziu ali a reunião no começo da noite. O senador veneziano Vital do Rego, presidente interino do Senado Federal, também acompanhou e participou da reunião. Na reunião, o presidente Lula ali fez críticas ao movimento golpista que chamou ontem os atentados lá em Brasília. Segundo ele, falta pauta de reivindicação. Eles não estão reivindicando aumento salarial, não estão reivindicando emprego, não estão reivindicando alimentos, nem investimentos em tais áreas. Estão reivindicando golpe de Estado. Segundo ele, não faz sentido dialogar e negociar com quem está debatendo e discutindo golpe de Estado. O governador João Azevedo participou da reunião em Brasília. Logo depois que terminou, eles foram juntos para o Supremo Tribunal Federal, prestar ali uma solidariedade à ministra Rosa Weber, presidente do STF. Eu queria rodar aqui um pouco da fala do presidente Lula e depois quero lhe ouvir, doutor Leonardo, da reunião de hoje, quando ele falou para os governadores. Vamos acompanhar. É muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. A gente não precisa gostar um do outro. A gente precisa apenas se respeitar. A gente precisa apenas aprender a conviver democraticamente na diversidade. Jamais eu me importaria com alguém fazendo uma passeata contra o governo. Quantas vezes eu tive aqui, Eduardo Leite, os arrozeiros do Rio Grande do Sul, fazendo passeada e ocupando a esplanada do Ministério com caminhões? Quantas vezes nós tivemos passeata de caminhões aqui? Quantas vezes nós tivemos passeata de médicos queimando velas aqui na esplanada do Ministério? Quantas vezes nós tivemos aqui passeatas e mais passeatas contra o governo e nunca aconteceu nada? Mas desta vez as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. O que eles têm que aprender é que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Foi o senador veneziano que, falando em nome do Congresso Nacional, deu uma entrevista coletiva à imprensa nacional e ele, de forma mais direta, responsabilizou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atentados de ontem. Não há como, e eu não quero que a minha palavra, até porque vocês bem o sabem, o meu posicionamento partidário, político, mas eu não posso, na condição de estar a presidir o Senado, no exercício da presidência, eu não quero que vocês tomem uma opinião como sendo uma opinião
que politize o tema. Mas é sabido que muitas das vezes o silêncio é mais ruidoso do que quaisquer palavras proferidas. Pesa muito mais um silêncio do que qualquer fala, às vezes. O silêncio do presidente Jair Bolsonaro, desde os primeiros momentos, as primeiras horas de concluído o processo eleitoral, conhecido por parte da população o resultado, deu demonstrações àqueles que o tomam como condutor, como líder, de muitas coisas. De lá para cá, passados 3 meses, nós verificamos processos também lamentáveis que terminaram por gerar prejuízos a tantos e tantos milhares e milhões de cidadãos, com rodovias que ficaram paralisadas, com protestos, e o presidente não falou. Passou todo esse tempo e deu uma tímida declaração. Então, seria muito importante que ele se manifestasse, ou tivesse já se manifestado, primeiro reconhecendo um processo eleitoral. Processo eleitoral onde aos vencedores o dever de governar e aos perdedores o dever de opor-se, mas com os limites e com o padrão constitucional que lhe é ou que lhe são exigidos. O presidente Bolsonaro silenciou, e esse silêncio muito pode ter levado à impressão de estímulo e de incitamentos a algumas atitudes. Taia, fala do senador paraibano veneziano Vital do Rego. Doutor Leonardo, como é que você viu, classifica os atos de ontem em Brasília? Luiz, o Ministério Público, como eu já disse hoje e todo mundo sabe, é o defensor da democracia, por imposição constitucional. E democracia é você garantir o direito de reunião, que é o direito de protestar, o direito de livre manifestação, e nós não podemos ser contra esses direitos. Pelo contrário, temos que defendê-los, né? que garantir esse direito do cidadão. Agora, todo direito ele tem um limite. Né? O que aconteceu ontem extrapolou e muito, né, qualquer limite razoável do direito de reunião, do direito que cada cidadão tem de protestar. Né? Foi um ato que tem um simbolismo muito grande, que destruiu, que invadiu, destruiu, depredou os 3 poderes da República, né? Então é um ato de uma gravidade enorme, né, que precisa ser severamente reprimido, claro, respeitando o devido processo legal, sem qualquer atropelo, mas que precisa de uma resposta, não é? Sob pena de nós ruirmos todo o nosso sistema de vida em sociedade. O sistema de vida em sociedade, ele precisa respeitar regras, garantir os direitos, garantir a democracia, é garantir o respeito das regras de convívio em sociedade. O que aconteceu ontem é uma quebra total dessa ordem, né? É você, a pretexto de um direito, extrapolar e inviabilizar, né? Você chegar na corte máxima do país, no local de trabalho da presidência da República, no local do parlamento, e, a pretexto de protestar, destruir todos esses ambientes, né, que muito mais do que os ambientes são os símbolos da República, do Estado Democrático de Direito. Então, isso precisa ser apurado e precisa ser reprimido a quem deu causa efetivamente a isso, como disse, respeitando, claro, as regras processuais, o devido processo legal, ele precisa ser observado sempre, né? Nada também razão para que nós não sigamos o processo que está estabelecido, mas que isso precisa de uma atenção, de um cuidado e de uma ação, é claro que sim, para defender a vida em sociedade, para defender o Estado Democrático de Direito, para defender a própria democracia. Nesse sentido, eu lhe pergunto qual deve ser o papel de atuação do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, nesse caso específico. O Ministério Público tem um papel fundamental, né? O Ministério Público é o titular da ação penal, né? O Ministério Público que denuncia, que leva a prática de um crime e a imputação a um indivíduo à justiça, né? Na justiça, após uma investigação, claro, né? Que reúna elementos mínimos. Então, o Ministério Público, ele tem esse papel, né? É o titular da ação penal, é ele que vai levar
esses casos após uma apuração que pode ser feita diretamente pelo Ministério Público ou por órgãos de investigação sob a supervisão do Ministério Público, com a participação do Ministério Público, e ao final é o Ministério Público que analisa tudo isso e que leva esses casos à justiça, buscando a punição de quem foi identificado como criminoso, como praticante daquela conduta criminosa. Então, o papel do Ministério Público nessa situação é central. Aí eu lhe pergunto em duas vias também antagônicas. Uma em relação a algumas críticas que saíram em relação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de omissão, negligência ou certa indiferença com tudo isso. Qual é a sua leitura como presidente da associação, inclusive? Você acha que o Augusto Aras, de fato, merece aí alguma crítica em relação à omissão e negligência em relação a esse tema todo? Nem outra ponta a quem defenda de forma mais contundente que a punição para responsáveis desses atentados sejam feitas de forma duras, rigorosas. Até estão usando a expressão sem anistia. O que vale também, o que se estende para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua visão em relação a isso? Deve ser uma atuação também rigorosa e dura com quem fez isso e aí até chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida, Luiz, que precisa ser uma atuação rigorosa e dura, mas dentro dos limites legais. É claro que o ato, se ele se reveste de uma gravidade, ele vai também ter uma ação do Estado compatível e proporcional a essa gravidade. E que ação do Estado é essa? Nós vamos buscar impor medidas cautelares mais graves, como, se for o caso, a prisão. Nós vamos buscar que a punição ela se dê nos patamares máximos ou próximo dos máximos, mas, claro, do que está previamente estabelecido. Para cada conduta que foi praticada, há um tipo penal que impõe a quantidade de pena, né? Há uma pena máxima e uma pena mínima. Claro que esses atos, com essa gravidade, quando a gente diz que precisa ser enérgico, que precisa ser forte, é buscar que esses limites legais cheguem ao máximo possível em razão da gravidade das condutas, né? Quanto à alegação de alguma omissão, acho que é muito cedo para se fazer essa crítica. Os atos aconteceram ontem, precisam passar por uma investigação, né? E isso já está sendo feito, é o que consta, né? E não só pelo Procurador-Geral da República, mas por todo o Ministério Público, né? Hoje, inclusive, houve uma reunião de todos os procuradores-gerais do país, que formou-se, inclusive, uma força-tarefa para também atuar nesse sentido. Inclusive para a retirada de manifestantes em frente aos quartéis. O Ministério Público acompanhou isso aqui também na Paraíba. Aqui no estado especificamente, é um olhar também atento da atuação do Ministério Público para manifestantes que ultrapassarem os limites? Sem dúvida, Luiz. Isso a gente não pode tolerar, porque, como disse, tanto como a gente tem o dever de garantir o direito à manifestação, a gente também tem o dever de buscar a punição e buscar evitar os abusos. Inclusive, tem a informação de hoje que o GAECO aqui na Paraíba, né, o grupo de atuação aí, especial contra o crime organizado, passou e iniciou um processo de investigação para descobrir o uso do fundo partidário, de recursos do fundo partidário, para financiar algumas dessas manifestações que foram em Brasília. Ou seja, a informação é de que lideranças políticas aqui na Paraíba teriam usado fundo partidário como valores e recursos para bancar. Me parece que uma investigação do GAECO aqui na Paraíba. Nesse sentido, é um olhar do Ministério Público para a atuação desses eventuais exageros. Sem dúvida, sem dúvida. Esses exageros precisam ser analisados, investigados e combatidos com veemência, notadamente em razão dessa eclosão que aconteceu ontem, que nós não podemos permitir que isso se repita ou que isso continue a acontecer. Agora, por falar em exageros, do outro lado, doutor Leonardo, há quem defende, inclusive, parte desses manifestantes, de que há exageros e abusos por parte do Poder Judiciário, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vocês do Ministério Público veem assim também? Há, por parte do Alexandre de Moraes, excesso na atuação dele? Luiz, olha, os excessos cometidos por qualquer magistrado e por qualquer ator do sistema de justiça, também pelo membro do Ministério Público, eles devem ser combatidos, mas há mecanismos legais, há recursos, há instrumentos. Não é quebrando, invadindo o gabinete de um juiz ou de um... De forma alguma. Se há uma decisão judicial equivocada, há o recurso a ser manejado, há
o instrumento legal que pode combater aquela decisão equivocada, e essas discussões devem ser feitas mesmo. A democracia também pressupõe isso, mas deve ser feito lá, dentro dos autos, como eu disse aqui, eu acho que eu já repeti até algumas vezes, dentro das regras do jogo, das regras processuais, dentro do devido processo legal. É sempre importante ter em mente isso. Não é? E dentro do devido processo legal... E o Ministério Público é parte para fazer uma discussão sobre essa, de eventual abuso de um ministro do STF. Perfeito. Luiz, olha, se o sistema processual, você sabe, ele tem inúmeros recursos justamente para combater decisões equivocadas de qualquer dos atores. Se o Ministério Público denuncia equivocadamente, aquela denúncia pode ser trancada no habeas corpus, por exemplo. Eu não me refiro só ao juiz, mas também ao membro do Ministério Público. Há mecanismos dentro do devido processo legal para combater decisões equivocadas. E decisões equivocadas acontecem. Se fosse assim, nós não teríamos um sistema recursal tão amplo como a gente tem no Brasil. Então, dentro dessa postura do ministro, em algum momento ele saiu ali da linha nesse conflito com esse segmento. Isso é preciso ser discutido dentro dos processos pelos atores responsáveis pela condução daquelas situações. Seja o Ministério Público, seja os próprios advogados, né? Um processo, normalmente há um advogado e há um membro do Ministério Público ali, principalmente no processo na área criminal, há esses dois atores ali que estão fiscalizando a atuação do magistrado. Tá. Bom, vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, queria lhe ouvir sobre como é que você classifica o combate à corrupção, a atuação do Ministério Público no combate à corrupção no Brasil, num momento como esse. Rapidinho, um minutinho só, e a gente volta aqui conversando com o presidente da Associação do Ministério Público aqui na Paraíba, doutor Leonardo Quintanz. É um minutinho só e a gente volta.